E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado, o MUV. O que significa movimento uniformemente variado? Ele ganha esse nome porque ele tem a sua velocidade variando linearmente, uniformemente, ou seja, a velocidade do movimento ela não é constante. Então, velocidade é diferente de uma constante e ela varia linearmente. Por que isso daqui acontece? Porque, diferente do que no MRU, a aceleração é uma constante, ela não é mais zero. A aceleração aqui é igual a uma constante. Então, essa aceleração constante faz com que a velocidade seja diferente de uma constante, faz com que a velocidade varie conforme o tempo. Para começarmos a falar sobre o MOVE, a gente vai fazer uma análise gráfica aqui. Então, o eixo das ordenadas a gente vai adotar como velocidade e o eixo das abscissas como tempo. Bom, o próprio gráfico já nos mostra que esse movimento tem a velocidade variando linearmente, pois o gráfico não apresenta curvas. Então, se a gente pegar aqui no período de 0 até t1, no caso, a velocidade ela cresceu linearmente. De t1 até t2, ela se manteve constante. E de t2 até t3, ela decresceu linearmente. O que significa crescer linearmente? Que a aceleração ela é maior do que zero. Ela se manter constante, a aceleração é igual a zero. E ela decrescer linearmente quer dizer que a aceleração é menor do que zero. O que esse gráfico traz de importante para a gente? A área do objeto aqui, neste caso, esse trapézio que está desenhado no gráfico, a área disso representa a variação do espaço, ou seja, quanto aquele veículo, aquela pessoa andou. Então, essa área aqui, ó, ela representa o ΔS. Então, a área ela é igual ao ΔS, variação de espaço. Então, nesse caso, a gente teria a área de dois triângulos com a área de um retângulo. Essa área total seria a variação do espaço. Como no MOVE nós temos aceleração constante, nós temos 4 fórmulas que podem calcular qualquer exercício, desde que a aceleração seja constante. A primeira delas é a fórmula da aceleração média. A aceleração média é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E no SI, Sistema Internacional de Unidades, a unidade da aceleração média é metros por segundo ao quadrado. A segunda fórmula é a da função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Temos também a função horária do espaço. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. S é o espaço final, S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, T é o tempo e A é a aceleração. Esse S0, se a gente passar para cá ele subtraindo, então S menos S0. Isso daqui é igual ao ΔS. Então a gente pode falar que a variação do espaço é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. A quarta e última fórmula, muito conhecida, é a fórmula de Torricelli, onde o V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta space. V quadrado é a velocidade final ao quadrado, V0 ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, A é a aceleração e delta space é a variação do espaço que eu coloquei aqui. Espaço final menos o espaço inicial. Em uma primeira aplicação aqui disso que a gente pode ver, nós temos um gráfico e ele fala, dado o gráfico, calcule a aceleração de 6 até 8 segundos e de 8 até 10 segundos e a variação do espaço. Então, a aceleração de 6 até 8 segundos. 6 até 8 é esse intervalo de tempo. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final de 6 até 8, ele saiu de 5 e chegou até 10. Então, é 10 menos 5 dividido pelo tempo final, que é 8, menos o tempo inicial, que é 6.
8 menos 6. A aceleração é igual a 5 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Esse daqui no primeiro intervalo, aqui. Agora no segundo intervalo, a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final, ele saiu de 10 e chegou até 0. Então a velocidade final é 0. Menos 10. Dividido por tempo final 10 menos 8. Isso aqui é igual a menos 10 dividido por 2. Então a aceleração ela é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer esse menos 5 aqui? O menos é para informar que a aceleração, que a velocidade está diminuindo. Ou seja, ele está saindo aqui, como é mostrado aqui, está saindo uma velocidade maior e chegando para uma velocidade menor. Então a aceleração é para falar que ele está reduzindo a velocidade. Agora a letra B, a variação do espaço. A variação do espaço num gráfico de velocidade por tempo é a área do que está representado no gráfico. Então a variação do espaço é igual à área. Bom, para facilitar nossos cálculos, eu vou dividir isso daqui em áreas menores e depois vou somar todas. Então eu vou chamar esse primeiro triângulo aqui de área 1, esse retângulo de área 2. Eu vou dividir esse daqui em um triângulo e um retângulo. Esse retângulo eu vou chamar de área 3, esse triângulo eu vou chamar de área 4. E esse triângulo aqui eu vou chamar de área 5. Então vamos calcular. A área 1 ela é igual a base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, a altura é 5 dividido por 2. Então a área 1, esse 2 vai cortar com esse 2, é igual a 5. A área 2 é igual a base vezes a altura, que é a área do retângulo. Base é 6 menos 2, que é igual a 4, vezes a altura, que é 5. Aqui 4 vezes 5, 20. A área 3 é novamente a área de um retângulo. Base vezes a altura, 8 menos 6, 2, vezes a altura, que é 5, 10. A área 4 é a área desse triângulo aqui. Então, base vezes a altura dividido por 2. A área 4 é igual. A base é 8 menos 6, 2, vezes a altura, que é 10 menos 5, 5 dividido por 2. Esse 2 corta com esse 2, isso daqui é igual a 5. E a área desse triângulo maior, ela novamente, então a área é 5, base vezes a altura, base 2, vezes a altura 10, dividido por 2. Isso aqui corta com esse 2, isso daqui então é 10. A área total, então, é a soma de todas essas áreas. A área total é igual a 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4 mais a 5. Então a área total é igual a 5 mais 20 mais 10 mais 5 mais 10. Então a área total, que é igual à variação do espaço, é igual a 5 mais 5, 10 mais 10, 20 mais 10, 30 mais 10 mais 20, 50. Então a variação do espaço é igual a 50 metros. Agora, no segundo exercício da FUVEST, nós temos uma situação hipotética em que um carro viajando a 90 km por hora e o motorista visualiza uma pessoa a um determinado espaço cruzando a pista. E ele fala que entre o tempo dele enxergar a pessoa e começar a frear, ele percorreu 15 metros. Depois, quando ele começa a frear, ele freia com um módulo de uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual que é o espaço mínimo para que o carro não atinja a pessoa. Então, esse x ele vai ser esse pedaço mais esse 15. Então, esse pedaço eu chamei de y. Então, vai ser y mais 15. Bom, a velocidade está em 90 km por hora. No SI, ele fala que tem que passar para metros por segundo. Então, quilômetros por hora. Para a gente passar para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, a velocidade vai ser 90 dividido por 3,6. 90 por 3,6
é igual a 25 metros por segundo. Então, esse 15 aqui não vai interferir na nossa conta por enquanto. O cara começa a frear a partir desse ponto aqui. Ele estava com uma velocidade inicial de 25 metros por segundo e vai chegar com uma velocidade final de 0, para não bater na pessoa. Então, como a gente tem velocidade inicial, velocidade final, aceleração e quer saber qual que é o espaço, a gente pode usar Torricelli. Torricelli fala que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S. Então, a velocidade final é 0, porque ele vai frear. Igual a V0, que é 25, ao quadrado, mais 2 vezes. O módulo de A é 5, só como ele está freando, a velocidade está diminuindo, o A é menos 5. Então, menos 5 vezes. O ΔS é o próprio y. Esse 25 vai passar para cá, fazendo menos 25 ao quadrado é igual. 2 vezes menos 5 é menos 10, y. Esse menos pode cortar com esse menos. Então, 25 ao quadrado é igual a 10y. 25 ao quadrado é 625. É igual a 10y. Se a gente passar o 10 dividindo, y é igual a 62,5 metros. Bom, a gente descobriu o y, a gente tem que aqui é 15, então o intervalo, o ΔS total, que eu chamei aqui de x, para que ele não atinja a pessoa, é de x é igual a 15 mais 62,5, x é igual a 77,5 metros. Então é isso, pessoal. Hoje mais uma aula sobre movimento uniformemente variado. Inscreva-se no nosso canal lá, Professor Rodrigo, deixe seu curtir, compartilhe com a família, compartilhe com aquele seu amigo, dá uma ajuda pra gente aí também. Valeu, tamo junto!